Bom dia, paz e bem. Queridos e queridas irmãos e irmãs, aqui nesta casa, em Jaci, interior de São Paulo, queremos com muita alegria cumprimentar a todos, porque hoje vivemos a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, um tempo de graça, um tempo especial para todos nós. Iniciemos aqui para celebrar a bênção da porta de nosso novo santuário, Mãe da Divina Providência, que será erigido hoje. Invoquemos a Deus, nosso Senhor, para que nos assista com a sua graça. Oremos. Deus, Pai Santo, que ao vosso povo quiseste chamar igreja, concedei que a vossa família, reunida em vosso nome, vos adore, vos ame, vos sirva, de modo que por vós conduzida alcance o reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O conduzir ao encontro do irmão, o leproso lhe era amargo, feriu fundo coração, mas no gesto de ternura, na coragem de abraçar, o amargo tornou-se doce no milagre de amar. 800 anos cantam a Páscoa do irmão menor. Francisco ensina ao mundo, na providência amor. Deus sustenta os seus pequenos, nada falta a quem crê. 800 anos lembram, só o amor faz viver. Aqui nos reunimos, irmãos e irmãs, para realizar o rito da bênção da nova porta desta igreja, que por força do ano jubilar franciscano, convocado pelo Papa Leão XIV, será erigida santuário arquidiocesano. Participemos com verdadeiro espírito de piedade deste rito e supliquemos humildemente ao Senhor, para que todos os que entrarem na igreja por esta porta, a fim de ouvir a palavra de Deus e celebrar os seus mistérios, sigam de coração sincero a voz de Cristo, que a si mesmo se apresentou como porta da vida eterna. Oremos. Nós vos bendizemos, Senhor, Pai Santo, que enviastes o vosso Filho ao mundo, para que pelo seu sangue derramado, os seres humanos dispersos pela força desagregadora do pecado, se reúnam num só redil, do qual ele é o pastor e a porta. Quem entra por ela será salvo, podendo entrar e sair e encontrar pastagem abundante. Nós vos suplicamos, Senhor, que abençoeis esta porta,
para que vossos fiéis, ao entrarem por ela por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, possam aproximar-se de vós e frequentemente neste santuário, dedicado ao patrocínio da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, animados pela fé em Cristo, perseverem no ensino dos apóstolos, comungando da fração do pão, assíduos às orações e progredindo sempre na edificação da Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Neste momento, todas as pessoas que farão parte da Assembleia Litúrgica podem adentrar ao santuário, por favor, enquanto nós cantamos. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, quem entrará no santuário
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento, quero saudar a todos os presentes, na pessoa do Frei Francisco, a Fraternidade, a Associação São Francisco de Assis, na Providência de Deus, a Rede Vida de televisão do Conselho está aqui, o nosso querido Luiz, e queremos também saudar a toda a nossa fraternidade, que neste dia se alegra com o novo santuário arquidiocesano, Mãe da Divina Providência, assumindo também o reitor, que vai estar à frente deste santuário. Façamos este rito, acolhendo a leitura do decreto de criação do santuário e o decreto da nomeação do novo reitor. Decreto de criação de santuário arquidiocesano. Dom Antônio Emídio Vilar, salesiano de Dom Bosco, pela graça de Deus e pela sé apostólica, arcebispo metropolitano de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Considerando que o Código de Direito Canônico, no cânone 1230, define o santuário como igreja ou outro lugar sagrado, aos quais numerosos fiéis acorrem em peregrinação, por motivo especial de piedade, com aprovação do ordinário local. Considerando o cânone 1232, parágrafo 1º, que atribui ao ordinário local a competência para aprovar os estatutos de santuários diocesanos, considerando também o cânone 1234, que ordena a abundante oferta de meios de salvação nos santuários, pela pregação da palavra de Deus, promoção da vida litúrgica, especialmente Eucaristia e penitência, e cultivo de formas aprovadas de piedade popular, e considerando as circunstâncias locais, o grande número de peregrinos e o bem dos fiéis, e que o lugar proposto atende aos requisitos de santidade, decreta. Artigo 1º. É erigido como santuário arquidiocesano, Mãe da Divina Providência, localizado na rodovia João Joaquim Teles Filho, quilômetro 3, zona rural, em Jaci, Estado de São Paulo, a Arquidiocese de São José do Rio Preto, na sede da Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Artigo 2º. Aprovam-se os estatutos anexos que dispõem sobre propósito e atividades pastorais, a autoridade do reitor e colaboradores, a administração de bens e esvotos, celebração de missas, confissões e outras práticas litúrgicas. Artigo 3º. O reitor do santuário é Frei Emanuel Ricardo Souza e Silva, com plenos poderes conforme os estatutos. Deverá promover diligentemente a vida litúrgica e piedade popular. Artigo 4º. Ficam concedidos os privilégios usuais para santuários, como indulgências plenárias em dias determinados, conforme normas da Santa Sé. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor imediatamente e será publicado no Boletim Oficial da Arquidiocese de São José do Rio Preto e afixado no local. Dado e passado em nossa Cúria Metropolitana, Coração Imaculado da Bem-aventurada Virgem Maria,
na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, aos 27 dias do mês de fevereiro, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de 2026. Assinam Dom Antônio Emídio Vilar, salesiano de Dom Bosco, arcebispo metropolitano de São José do Rio Preto, e Padre Júlio César Sanches Lázaro, chanceler da Arquidiocese. Provisão de nomeação do primeiro reitor do Santuário Arquidiocesano, Maria, Mãe da Divina Providência. Para o bem da Igreja, nomeamos o Reverendíssimo Senhor, Padre Frei Emanuel Ricardo Souza e Silva, como reitor do Santuário Arquidiocesano, Mãe da Divina Providência, na cidade de Jaci, estado de São Paulo. O reverendíssimo padre deve cultivar as qualidades necessárias para o exercício da função que lhe é confiada. Busca da santidade de vida, coração missionário para viver a fé e o ministério sacerdotal, comunhão com a Igreja, retidão na doutrina, disponibilidade e disposição para servir pastoral e sacramentalmente o povo de Deus, e plena integração na Arquidiocese de São José do Rio Preto, sendo conhecedor de suas orientações pastorais, sacramentais e administrativas, assumindo a responsabilidade de aplicá-las fielmente na vida paroquial, como sinal de unidade na fé e construção da unidade pastoral. Ao assumir esta missão, o reverendíssimo padre goza das faculdades, deveres e direitos previstos no Código de Direito Canônico e de acordo com os usos e costumes da Arquidiocese de São José do Rio Preto. No exercício da função que lhe é confiada, deve trabalhar em sintonia com o Conselho Pastoral Paroquial e o Conselho Paroquial Administrativo e Econômico, que devem, por sua vez, seguir estritamente as determinações desta arquidiocese. Esta provisão vale por tempo indeterminado, salvo determinação contrária. Este documento deve ser lido publicamente durante a missa de apresentação do reverendíssimo padre. Seu conteúdo deve ser transcrito no livro de tombo do santuário, sendo posteriormente guardado no arquivo desta mesma igreja. Dada e passada na Cúria Metropolitana, Coração Imaculado da Bem-aventurada Virgem Maria, em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Assinam Dom Antônio Emídio Vilar, salesiano de Dom Bosco, arcebispo metropolitano de São José do Rio Preto, e Padre Júlio César Sanches Lázaro, chanceler da Arquidiocese. Conforme determina a disciplina da Igreja, os fiéis chamados a exercer um cargo em nome da Igreja devem emitir a profissão de fé, segundo a fórmula aprovada pela Sé Apostólica. É isso que fará o Frei Emanuel Ricardo Souza e Silva antes de iniciar seus trabalhos como reitor.
Eu, Padre Frei Emanuel de Souza e Silva, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo que na palavra de Deus está escrito ou transmitido e se contém, e que é proposto como devidamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja, a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão como religioso, acatando de vontade e inteligência todas as doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não seja proclamadas por atos definitivos. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra os 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis, recordando sua passagem para o encontro definitivo com Deus. Para a fé cristã, a morte não é o fim, mas o retorno ao abraço ao Pai. Em Francisco, esta verdade se manifesta plenamente, pois ele viveu o Evangelho com radicalidade e fidelidade, tornando sua vida um testemunho de esperança. Nesse contexto, a Igreja nos convida a viver o jubileu franciscano, um tempo especial de graça e conversão e renovação espiritual. O jubileu não é apenas uma comemoração, mas é um chamado de Deus ao coração humano. Por isso, nos é convidado a voltar, a recomeçar e nos aproximar. Inspirados por São Francisco, somos convidados a rever nossa vida e a nos perguntar como estamos vivendo o Santo Evangelho hoje. Durante esse tempo, a Igreja oferece também a indulgência plenária, com a graça de purificação e renovação interior, mediante a confissão, a comunhão, a oração pelo Papa, o desapego ao pecado, a vivência espiritual sincera e as obras de misericórdia. O jubileu é para todos, inclusive para os enfermos. Mais do que uma memória, é um tempo
é uma oportunidade de um novo recomeço. A santidade continua possível, começa nas pequenas atitudes do dia a dia. Nesse espírito, a Fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, sediada aqui em Jaci, celebra este jubileu em um momento histórico e único, aonde a nossa capela passa, a partir deste momento, a Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Divina Providência. Agradeço a Deus pela escolha, mesmo nos reconhecendo tão pequenos diante da grandeza desta obra. Agradeço ao nosso querido e reverendíssimo senhor arcebispo de São José do Rio Preto, Dom Antônio Vilar, pela sua sensibilidade em perceber, de vir até aqui e sentir a necessidade da criação deste santuário. Como também agradeço ao Frei Estevo, que caminha conosco como nosso orientador há décadas e que sempre traz para nós um pedacinho do nosso glorioso São Francisco de Assis, que neste momento traz a beleza da relíquia de São Francisco de Assis de primeiro grau. Aos confrades, missionários, irmãs, leigos, benfeitores, amigos, o meu mais sincero agradecimento e as bênçãos do céu. Queridos irmãos e irmãs, a relíquia está aí, o jubileu está aqui e a porta está aberta. Sejam todos convidados e chamados a entrar por esta porta. Cantando, nós vamos agora receber as relíquias de São Francisco de Assis. Muitos séculos se passaram, você, Francisco, ficou. Foi sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou. Volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo. A vós os que evangelizam ao coração do seu povo. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo. A vós os que evangelizam ao coração do seu povo. 8 séculos se passaram, você, Francisco, ficou. Foi sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou. Volte, Francisco, esta terra, trazendo Cristo de novo. A vós os que evangelizam ao coração do seu povo. Oremos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir,
repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e se chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos, e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e os livrará das mãos de seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensas para a santidade, e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Coração atribulado está perto, Senhor. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto, seus ossos Ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Coração atribulado está perto, Senhor. Do coração
Neste momento, o reitor recebe o livro dos evangelhos, uma vez que é seu dever anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, sem distinção. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que lês, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Com alegria, cantemos a proclamação do Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximavam-se as festas judaicas das tendas. Quando os seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como os que escondida. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuravam matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconhecem que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi a quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando este momento único na vida da nossa arquidiocese, da fraternidade, também da Rede Vida de televisão, que tem aqui este espaço de transmissões das Santas Missas
também da sua programação junto à Fraternidade para toda a Rede Vida. E queremos também, nesta celebração, em que criamos este santuário, dentro do Jubileu Franciscano, do trânsito de São Francisco há 800 anos, renovar também o nosso sim de discípulos missionários de Jesus Cristo, renovar o nosso batismo, né? As nossas promessas batismais diante deste gesto tão profundo, tão significativo de Francisco de Assis. A palavra de Deus que nos foi proclamada mostra o servo sofredor, perseguido, e Jesus também realizando ali, na sua missão, esta contradição daqueles que não creem, o condenam e o levam à morte, enquanto que aqueles que creem o acolhem no coração, na vida e se transformam. Também Francisco viveu este momento na perfeita alegria. A certeza de que as provas da vida, as cruzes, as perseguições, as incompreensões e tudo aquilo que comporta o seguimento de Cristo, que carrega a cruz e nos convida também, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Nós queremos hoje renovar o nosso sim, como Francisco, que naquele momento em que abraçou o leproso, renovou toda a sua maneira de ver, de sentir e de seguir Cristo. De tal forma que na perfeita alegria, vendo não só as próprias dores, mas as dores dos irmãos. E por isso abraçando-as. Não só aquele leproso, mas hoje tantas outras lepras que a fraternidade abraça. Por isso é importante, neste dia de santuário, perceber que mais do que uma construção externa, um templo visível, nós temos o invisível, que é a nossa vida, o nosso sim, a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança e entrega total nas mãos de Deus. Abandonando-nos a Ele, Ele faz maravilhas, como o fez com a Virgem Maria, que vai levar o nome deste santuário, Mãe da Divina Providência. Quem mais do que Maria esteve dizendo um sim total, não só ao anjo, mas também no dia a dia, na família de Nazaré e aos pés da cruz. Um sim total. Na vontade do Pai, o Filho dá a vida para que tenhamos vida, e a mãe que cuida da vida está sempre, sim, intercedendo, mas sendo exemplo do carinho, da ternura, da atenção. Impressionou-me na palavra quando se fala do servo sereno, lembrando Jesus manso e humilde. E a mãe da divina providência, aquela ternura que mostra a sua presença, não abalada, não desesperada nas cruzes do seu filho ou nossas cruzes, mas serena, porque ela tem a certeza de que Deus, com seu Espírito, faz novas todas as coisas em nossas vidas, assim como fez com que o Filho de Deus se encarnasse e viesse ao mundo. Também ela faz de nós, pelo Espírito, testemunhas da ressurreição, da vida. Em meio a tantas contradições de morte, de doenças, de situações inadequadas para a dignidade humana, nós vemos que ela está sempre como um sinal de esperança. Por isso, neste dia, nós queremos renovar com a criação deste santuário, como diocese, mas como igreja em geral, o que Francisco foi para a igreja. Construa a minha igreja. Cada um de nós quer dizer que é uma pedra para esta construção da igreja, que é sinal de esperança para a humanidade. E termino dizendo que a oração de São Francisco responde também a este apelo do Papa Leão
rezando pelo desarmamento, pela paz. Francisco foi até o sultão, lá onde havia contradição, ele se tornou um instrumento de paz. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de paz. Então, hoje também queremos nos unir ao Papa Leão, dizendo que a fraternidade, a associação, a Rede Vida, a Arquidiocese e toda a Igreja se une neste grito para que a humanidade tenha paz, se desarme. E assim, nesta experiência de quem quer viver o coração de Cristo para a humanidade, olhar para Francisco, olhar também para a fraternidade, que está dando a sua resposta pela paz do mundo. Amém. Renovação das promessas sacerdotais. Neste momento, o reitor será interrogado publicamente para manifestar sua disposição de cooperar com o arcebispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando com zelo do santuário que lhe está sendo entregue. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na sua ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para louvor e glória de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero. Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Amém. Juramento de fidelidade. No início da Santa Missa, o reitor fez a sua profissão de fé. Agora, fará o juramento de fidelidade, segundo a fórmula aprovado pela Santa Sé. Eu, Padre Frei Emanuel, ao assumir o ofício de reitor do Santuário Arquidiocesano, Mãe da Divina Providência, em Jaci, Arquidiocese de São José do Rio Preto, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, quer em nome da Igreja que me foi conferida, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja,
e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código do Direito Canônico. Com cristã obediência, seguirei o que me declaram os sagrados pastores, como autênticos doutores e mestres da fé, ou que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio ao arcebispo metropolitanos, a fim de que a ação apostólica seja exercida em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude e os santos evangelhos que toco em minhas mãos. As nossas preces. Na confiança em que o Senhor bondoso nos escuta, elevemos a Ele nossos pedidos, dizendo: Pai Celeste, providenciai. Pai Celeste, providenciai. Favorecei, Senhor, a Igreja com coragem e fortaleza, a qual nesta arquidiocese é guiada pelo nosso arcebispo, Dom Antônio Vilar. Rezemos. Pai Celeste, providenciai. Iluminai, Senhor, o carisma da nossa associação e fraternidade São Francisco de Assis, na providência de Deus, confiado inicialmente pelo nosso fundador, Frei Francisco Belotti. Rezemos. Pai Celeste, providenciai. Protegei, Senhor, este nosso novo santuário arquidiocesano, Mãe da Divina Providência, e seu reitor, Frei Emanuel Souza e Silva, para que permaneça firme nesta missão. Rezemos. Pai Celeste, providenciai. Abençoai, Senhor, todos os peregrinos da providência que peregrinarão até este santuário. Rezemos. Pai Celeste, providenciai. Deus de bondade, acolhei estas nossas preces com amor e atendei-nos segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertamos vinho e pão, ofertamos nossa vocação, ofertamos vinho e pão, esse ofertório de amor, o trigo que faz o pão, prova de amor e doação, hoje queremos ofertar nossa vida nesse altar. Ofertamos vinho e pão, ofertamos nossa vocação, ofertamos vinho e pão, nesse ofertório de amor. A uva que é esmagada vai se transformar em vinho, prova de grande graça, um grande dom divino. Ofertamos vinho e pão,
ofertamos vinho e pão. Nesse ofertório de amor, ofertamos vinho e pão. Ofertamos nossa vocação, ofertamos vinho e pão. Nesse ofertório de amor, ofertamos vinho e pão. Ofertamos nossa vocação, ofertamos vinho e pão. Nesse ofertório de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição de pecado e nos renove com uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela, nós pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebei o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso arcebispo Dom Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, os nossos amigos, benfeitores, pacientes. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. É o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o coração que tanto ama a humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve essa nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falta pão porque falta trigo, falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se ouve, não se ouve porque não se fala. E falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar. Poucos os operários, poucos trabalhadores, e a fome do povo aumenta mais e mais.
Jesus e além mar. A vida humana é muito além da sua dor. É santuário, é morada do Senhor. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus e além mar. A vida humana é muito além da sua dor. É santuário, é morada do Senhor. Oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazer que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço a todos por estarmos vivendo juntos este momento tão importante na vida da nossa associação. 40 anos, Dom Vilar. 25 da primeira aprovação diocesana da nossa fraternidade. E agora, dia 1º de fevereiro deste ano, esta capela se abre. E agora, nos dias 20 de março, praticamente 40 dias, nós estamos... Quaresma. Celebrando a abertura e as portas desse nosso santuário. Deus abençoe a todos, muito obrigado, e já aviso que a partir desse momento o santuário ficará a porta encostada, mas o santuário ficará aberto para as nossas orações pessoais. Lembrando que a relíquia estará aqui e aonde nós poderemos fazer as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e também dizer que às 15h hoje rezaremos a oração da providência. Todos estão convidados. Agradeço imensamente e espero que todos nós possamos ter um excelente jubileu franciscano no santuário da Casa da Mãe da Providência. Deus abençoe, agradeço a presença da Rede Vida aqui em nosso meio, que daqui leva para todo o Brasil. Agradeço às irmãs pequenas missionárias de Maria Imaculada, que também participam conosco deste Comunica a Vida. E que Deus nos abençoe. E agora, Dom Vilar, gostaríamos que o senhor levasse uma pequena lembrança daqui, e que nada poderia ser melhor do que o senhor levar a Mãe da Providência para a nossa arquidiocese de São José do Rio Preto. Deus abençoe. E agradeço ao Padre Alexandre por todo o apoio, por todo o carinho. Estamos sempre à disposição. Padre Alexandre é da paróquia São Francisco de Assis, ao lado da casa do Cirineu, e desde o primeiro momento que lá fomos ser vizinho, ele sempre acolheu as portas da paróquia Dom Vilar para receber os residentes, aqueles que passam por lá, e acolher todos os freis. Muito obrigado. Gratidão, Frei Francisco, por este sim total a Deus e também aos nossos pobres, Aqueles que Jesus quer se identificar com eles. Nossa gratidão, Padre Alexandre, por ser também o reitor do Santuário da Vida, da Rede Vida de Televisão, e nos ter apoiado bem na estruturação, no encaminhamento do Santuário Mãe da Divina Providência. Pedimos as bênçãos de Deus por intercessão
da Mãe de Deus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bons descendentes de Dom Bosco, Dom Vilar, não pode faltar um delicioso cafezinho aqui na frente. Nas providências que a divina faz e fez em nossas vidas, quando ela é o rosto que Jesus encontrará, foi repetindo aquele abraço de São Francisco, que a nossa obra em providência viverá. Nas providências que a divina faz e fez em nossas vidas, quando ela é o rosto que Jesus encontrará, foi repetindo aquele abraço de São Francisco, que a nossa obra em providência viverá.